Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. E é importante que possa frisar sempre. Há pessoas que ouvem a resposta, perguntam, ouvem a resposta, praticam um dia ou 2 dias e depois param. Isso no inconsciente ainda está muito forte a consciência de pecado, porque deixando de praticar significa o quê? Que ela quer continuar sofrendo inconscientemente. A nível consciente, o pensamento, lógico, aí eu quero ficar curado, quero fazer isso, quero melhorar, mas se vê uma outra vontade que impede dela praticar, significa que ela está dizendo no seu inconsciente: eu não quero melhorar, porque eu não mereço, porque eu tenho que sofrer, porque eu sou pecadora. Então, tem que superar tudo isso e colocar em prática. Ou seja, a frase do querer é poder, então você pode, simplesmente tem que criar o hábito. É importante criar o hábito de fazer as coisas corretas. Posteriormente, chega um momento que você não vai pensar, devo fazer isso, automaticamente já estará fazendo. Então, as regras, as normas, tudo existe para educar a pessoa. Depois que ela começou a praticar, então já não interessa mais a regra, porque já passou a ser uma coisa normal, rotineira na vida dela. Então, pratiquem sempre, não deixe que o desânimo tome conta, domine a ti mesmo. É importante vencer o falso eu e superar, fazer com que o eu verdadeiro possa vencer. Então, aquilo que o mestre citou no livro A Humanidade Isenta do Pecado, o eu, então, muitas vezes a pessoa pensa, eu sou só aquilo, mas o eu que é dominado pela matéria é o falso eu. O eu que domina a matéria é o eu verdadeiro. O eu que domina a preguiça, o desânimo, é o eu verdadeiro. Então, não se deixe abater por coisinhas pequenas e deixar de praticar, ok? Então, por falar em praticar, todos os dias, a frase Miliko é, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Eu estou cada vez melhor. Então vamos à primeira pergunta, feminino, 52 anos. Gostaria de saber como ajudar meu marido que se sente derrotado e diz que desde criança trabalha em serviços pesados braçais. Pensamos em montar algo para trabalharmos juntos. Como saber se é a hora de investir? Olha, é importante que opiniões, há muitas. Buscar opiniões onde pode acertar, pode não acertar, isso é como se diz na gíria, é um tiro no escuro, pode acertar como não acertar. Mas para que vocês possam seguir o caminho sem erro,
é seguir Deus, é o caminho de Deus. Ao invés de consultar A, ou B, C, tem gente que consulta um ou dois, não sei o que, consulta A, B, e não vi. Estão consultando pessoas que simplesmente estão dando opiniões. Mas Deus não erra, Deus não erra. O Criador é de sabedoria infinita. Portanto, é importante que, para que isso aconteça, vocês precisam estar com a mente afinada e sintonizar as ondas de salvação de Deus. A mente afinada é mente em harmonia, a mente voltada para Deus, é estar sempre em contato e praticando a verdade da vida. Por esse fato que a leitura da Sutra Sagrada diariamente para os antepassados não somente ajuda os seus queridos antepassados, como ajuda a si próprio, porque você estando em contato com as palavras da verdade, faz com que você entre no ritmo da verdade. O mestre cita, quem entra no ritmo da verdade, tudo que ela deseja aparece, tudo que ela não deseja não aparece. Não aparece porque ela está com a mente purificada, estando com Deus, não tem como errar. Então, importante que, primeiro detalhe, quero dizer que é muito louvável a sua atitude de ajudar o esposo. Por isso que, quando esse fato acontece, eles vencem, o casal vence. Mas quando está sempre em harmonia, ocorre essa vitória. Mas quando não estão em harmonia, aí desintegra. É igual aqueles prédios que são implodidos, então desmorona, cai, porque quando estão em desarmonia. Mas quando estão em harmonia, e principalmente no caso de você pensando em ajudar o esposo, vocês vão conseguir, vai dar certo, desde que não deixe o desânimo tomar conta, ok? Então, é importante que compreenda que é possível? É. Eu lembro que já faz uns 10 ou 12 anos, estive na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Aí uma senhora contou um relato. Ela disse que ela estava com 59 anos e não iria ter direito à aposentadoria. Então, muito preocupada. Começou a pôr em prática aquilo que a Seitiana ensina. E assistindo ao programa, foi quando o programa uma palestra da Seitiana na televisão. Então ela adquiriu o livro A Humanidade é Isenta do Pecado e começou a ler várias vezes o livro. Foi quando ela, ligando a televisão, assistiu a uma propaganda sobre um curso para novos empreendedores, pequenos empreendedores. E ela fez o curso e começou a exercer essa profissão como uma empreendedora pequena. Então ela comentou o seguinte: eu nunca ganhei tanto dinheiro como estou ganhando agora. Exatamente quando estava com 60 anos, começou a prosperar. Então não havia mais necessidade de se preocupar, ficar desesperada, que ia ficar velha, não ia ter aposentadoria. Então o que ela estava conseguindo agora, em termos de prosperidade, superou tudo isso. Mas entrou em contato com a verdade. Por esse fato, é uma das regras, uma das receitas é fazer isso daí. Ler a Humanidade Isenta do Pecado 10 vezes cada capítulo. Ok? Então, é importante que tenha em mente acreditar, tenha em mente conseguiremos, tenha em mente vamos vencer, incentivar sempre o marido, incentivar, até falar no ouvido dele quando ele estiver dormindo, você tem capacidade infinita, você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, você é filho de Deus, você vai conseguir, repetindo isso, essas palavras, no momento que ele está dormindo, vão fluir para o subconsciente dele. Então aquele pensamento de derrotado vai desaparecer, porque vai prevalecer aquelas palavras vigorosas que você vai dizer no ouvido dele bem baixinho: você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, você vai conseguir, você merece prosperar, você merece ser feliz. E de vez em quando também é bom ler a oração de abençoar o filho, e no momento que ele estiver dormindo, diga o seguinte: eu estou aqui no lugar da sua mãe. Aí leia essa oração de abençoar o filho. Tu és filho de Deus, tu és forte, tu és grandioso. E repetindo aquelas palavras, você pode, dessas palavras da oração de abençoar o filho, ouvindo, ele vai adquirindo aquela autoconfiança. Então, o importante é acreditar, vocês podem, conseguem, merecem prosperar, incentivar sempre o marido, ok? E mesmo acordada, quando ele estiver acordado, diga:
você pode ter certeza. Você vai conseguir, porque eu estou do seu lado e nós vamos conseguir, vamos conseguir. Eu confio em você, você tem capacidade, você vai conseguir. E isso é muito importante. E outro detalhe é, daquilo que eu comentei agora, de ler a suta para os antepassados diariamente, visitar os túmulos dos 4 antepassados, antepassado do pai dele, antepassado da mãe, do seu pai e da sua mãe. Então, as 4 raízes é importante visitar os jazigos, ok? Importante dar esse amor. Não é somente ler a suta, a parte física é cuidar dos jazigos. E quando for visitar, já leva um balde, detergente, vassoura, lave a superfície, deixe a superfície limpa, leve flores e veja como resultados vão começar a aparecer. E praticando a meditação em Shinsokan todos os dias, fará com que vocês afinem a mente e obtenham a orientação de Deus. E obtendo a orientação de Deus, não tem como errar. Então, no silêncio da mente que está em paz, vocês conseguem ouvir a voz de Deus. Mas numa mente que está agitada, brigando, não se ouve a voz de Deus. Não se ouve. Por isso que é importante estar em paz e harmonia, e praticando a meditação em Shinsokan. Leia, é importante que ele leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1. E outro detalhe, dê alegria máxima possível de alegria para os seus antepassados. Então, antes da sutra, que vocês vão ler diariamente, leia cada dia um trecho do livro A Humanidade Isenta do Pecado para os seus antepassados. Eles não tiveram oportunidade de conhecer a Seichonen. Então, fazendo isso, terminando o livro, leia novamente. Quando vocês completarem 2, 3 vezes, vocês vão ver a mudança que vai ocorrer na vida de vocês. Ok? Pergunta número 2. Minha esposa tem 55 anos, trabalhou quase 7 anos numa loja e agora entrou em vários empregos, mas não consegue se firmar e se encontrar. Queria entrar numa farmácia, entrou na segunda, porém já não está feliz. No início fica muito empolgada, entretanto fica desanimada e acaba saindo do emprego porque sempre encontra alguém para perturbá-la. Depois fica sofrendo para encontrar o novo emprego. O que ela deveria fazer para encontrar e se firmar em algo? Olha, como tudo é projeção da mente, não adianta somente mudar de lugar, se não mudar a mente, com a mente que está sempre atraindo pessoas que a perturbam. Então não é que ela está indo onde tem pessoas que perturbam, ela está atraindo pela semelhança da mente, semelhante atrai semelhante, como mentalmente ela está criticando, julgando A, B, C, então ela acaba encontrando uma pessoa semelhante a esse pensamento, semelhante a esse modo de viver dela. Então ela precisa mudar o modo de pensar e mudar de não pensar mais que alguém me perturba. Não pensar mais, naquele emprego pode ter alguém que possa me perturbar. Não pense mais, não vai mais acontecer isso. E diga para si própria, eu sou filha de Deus, eu sou amável, eu sou bondosa, sou harmoniosa, sou simpática. Então eu amo todos os colegas me amam, então ninguém vai me perturbar, porque eu amo todos eles. Eu agradeço a todos eles. Eu sou bondosa, então sou harmoniosa, eu não julgo ninguém, não critico ninguém. Tendo sempre esse comportamento, pela lei da semelhança, ela vai atrair pessoas que também têm esse tipo de pensamento harmonioso, dócil, que não incomoda ninguém, que está sempre pensando em ajudar o próximo. Então, fale com que ela pratique isso todos os dias. Repetindo, parar de pensar que alguém pode perturbar. Parar de pensar. Determina, não vai mais aparecer. Por quê? Porque aí ela repete para ela mesma, eu sou filha de Deus, sou amável, sou bondosa, sou compreensiva, sou dócil, sou simpática, eu amo todos os colegas de trabalho, todos os colegas me amam. E quando sair de casa para ir trabalhar, já vai repetindo isso. E quando conversar com alguém, já converse com um colega, converse sorrindo. E não fique pondo defeito em A, B, C. Quando coloca defeito A, B, C, mentalmente ela está perturbando alguém com esse pensamento. Porque o pensamento é uma força. Então nós criamos karma pelo pensamento, pelo falar e pela ação. E quando ficar pensando, criticando, julgando, nós estamos criando karma pelo pensamento. Então, fazer com que tudo isso mude através da determinação dela
passar a viver em harmonia com tudo e com todos. E repetir várias vezes antes de sair de casa, agradecer cada colega de trabalho, 10 vezes cada colega, fulano, muito obrigado, fulano, muito obrigado, fulano, muito obrigado. Depois passar para o Beltrano, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, estamos muito obrigados. Repetir 10 vezes obrigado para cada colega de trabalho antes de sair de casa, ok? Então, no caminho de casa, saindo de casa para ir ao trabalho, já vai agradecendo 10 vezes cada pessoa, não tomar decisão, se policiar para não julgar, não criticar, não ficar com aquele ar de insatisfação, sorrir mais, sempre sorrir, treinar a sorrir para que automaticamente possa sorrir. Ao acordar, quando for escovar os dentes, pelo menos 5 minutos, olhar para o espelho e dizer: eu sou filha de Deus, sou agradável, sou amável, sou harmoniosa, sou alegre, sou filha de Deus, sou alegre, e sorrir para o espelho, falar sorrindo: eu sou filha de Deus, sou amável, sou alegre, sou harmoniosa, obrigado, 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 obrigado. De tanto, todos os dias treinando, automaticamente vai sair o sorriso, ok? Tudo é questão de treino. E as pessoas não irão mais perturbar. Então, por isso que é importante sorrir e não entrar na empresa com cara azeda. Quando se entra com cara azeda, e ninguém gosta de fazer isso, ninguém gosta de cara azeda. O mestre cita no livro Dinamize Sua Capacidade, o mundo não precisa de carrancudo. O mundo não precisa de carrancudo. Então, seja você, tome a decisão, se a sua esposa está ouvindo, assistindo, tomar a decisão de ser a mais simpática da empresa que vai trabalhar. Todos os dias, manter essa peteca no ar, eu sou a mais simpática, sou a mais agradável, e agradecendo mentalmente os clientes, os colegas, todas as pessoas que forem aparecer no local de trabalho, agradecer, sorridente, 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 consequentemente vai estar repleto de pessoas que vão lhe ajudar, ninguém vai me perturbar, porque ela não estará mais perturbando mentalmente ninguém também. Feminino, tem um netinho de 4 anos, saudável e alegre. É apaixonado pela mãe, mas quando ele vê a minha filha, que é a mãe desse neto, de cabelo solto, ele reage de maneira estranha, não gosta de vê-la de cabelo solto e se afasta e não quer mais saber dela. Faz 2 anos que ele está com essa olheira e à noite range os dentinhos quando dorme. O que fazer para ajudar a minha filha e o meu netinho? Bom, então transmita para sua filha para que ela ponha em prática também, ok? Eu lembro, quando eu li essa pergunta, eu lembrei que quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu não gostava de ver minha mãe com óculos. Porque quando ela usava óculos, ela estava sempre um pouco nervosa. Então, era sinônimo de irritada, que vai dar bronca, mal-humorada, porque ela usava óculos quando sentia algum incômodo, dor de cabeça, alguma coisa assim. Então, eu já tinha associado. Quando a mamãe usa óculos, é sinal que ela está brava. Então, mantenha a distância. Fique longe para não tomar bronca. Então, isso daí eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, eu percebia isso. Então, da mesma forma, o seu netinho deve lembrar de um dia que a sua filha estava um pouco irritada, nervosa, ela estava com o cabelo solto. Então, cada vez que o seu netinho vê a mãe com o cabelo solto, ele lembra daquele momento que ela estava com o cabelo solto, estava brigando com todo mundo e dando bronca nele também. Então faça com que a sua filha mantenha a forma como o filho gosta de vê-la. Não gosta de ver cabelo solto, então, quando estiver diante dele, não deixe o cabelo solto. Aí, pouco a pouco, solta um pouquinho, solta outro, e ele vai se harmonizando com o cabelo solto, mas quando estiver com o cabelo solto, seja bastante carinhosa, elogie, transmita amor a ele. Ele vai começar a ligar que cabelo solto também é sinônimo de harmonia, de bondade da mãe, abraço da mãe, do aconchego da mãe. Isso fará com que ele possa mudar esse modo de pensar. Por outro detalhe, quando ele estiver dormindo, fale para sua filha ler na cabeceira dele a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Mas só que mudaram o pronome. Onde está lá? Eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmoniosa. Repetir. Você é filho de Deus, você é amável, você é bondoso, você é dócil, você é compreensivo. E repetir umas 5, 6 vezes depois que ele entrar no sono, ok? Mas tem outro detalhe ainda. Sua filha, para o seu netinho começar a captar algumas coisas, a sua filha não anda discutindo com o marido dela,
ultimamente ela não andou discutindo mais do que um ano passado, por exemplo. Então, alguma coisa está deixando sua filha irritada e por isso que o seu neto range os dentes. É um sentimento de atrito que está acontecendo. Por isso que, quando os pais não estão em harmonia, os filhos reagem com doenças, não vão bem na escola, passa a ranger os dentes, urina na cama. Tudo isso são projeções, consequências de casal que não está em harmonia. Então, fale para sua filha, ler o livro Lições para o Cotidiano, fazer uma auto-reflexão, ouvir mais o esposo, agradecer mais, sorrir mais para ele, e veja como o netinho vai mudar, vai captar tudo isso e vai ter uma reação muito mais harmoniosa, mais agradável, e, consequentemente, tudo vai melhorar, ok? E é bom também ler, e diga para sua filha, pelo menos durante uns 10 dias, ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar na Cabeceira do Filho, do seu neto, e começando pela revelação divina da grande harmonia. Outra pergunta, feminino, 70 anos, nasci com astigmatismo, mas quando meus pais descobriram que eu não enxergava, eu já tinha 7 anos. Agora, na maturidade, tive catarata e fui operado do olho esquerdo e tenho um glaucoma muito avançado. Tenho apenas 10% de visão no olho esquerdo, pois o outro não enxerga. Eu poderia resolver isso. Eu lembro o fato que eu já comentei aqui, poucas vezes, mas eu comentei, de um milagre que aconteceu na Academia Santa Tecla, seminário espanhol, de uma moça chamada Rosa, venezuelana, da Venezuela, que estava participando do seminário. Então ela comentou que nasceu cega da vista direita. Aí antes o saudoso pretor, Miguel Dávila, fez algumas perguntas para ela. Era um momento que era oferenda de trabalho, ou seja, trabalho no campo, onde as pessoas muitas vezes não têm serviço, mas só para a pessoa criar o hábito de agradecer enquanto trabalha. Muito obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe. E isso vai mudando muito, por isso que é um dos seminários que ocorrem muitos milagres devido a esse trabalho, esse fato de você trabalhar agradecendo. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Sem parar, vai agradecendo, papai e mamãe. E era um momento de oferenda de trabalho, um momento do café, a pausa para um café. Aí o pretor Miguel Dávila fez umas perguntas para essa moça que disse que nasceu cega. Aí eu falei, me passe o microfone, Miguel. A verdade liberta. Você sabe por que você nasceu cega? Então vou lhe falar a verdade. O que aconteceu? Você disse que é a 8ª filha. A sua mãe te rejeitou, com certeza. A sua mãe já tinha 7 filhos. E você, quando soube que estava grávida pela 8ª vez, ela pensou, eu não queria ficar grávida, já tenho 7 filhos, não queria ficar grávida. Mas só que isso te magoou muito, te deixou muito ressentida. Então, perdoe sua mamãe, volte para a barriga dela, mentalmente para a barriga dela, e começa a fazer a oração do perdão, 50, 60. Aí ela disse, mas o médico falou que não tem cura porque a córnea está totalmente ressecada, mesmo fazendo transplante de córnea, é impossível que eu passe a enxergar pela primeira vez na minha vista direita. Eu falei, olha, o médico viu o físico, mas quem fez esse físico foi você era um óvulo pequenininho. O seu corpo era um óvulo fecundado, mas você foi desenvolvendo, ia para a barriga da mamãe, voltava, e aquele um óvulo foi se multiplicando, né? Uma célula foi multiplicando para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e assim agora tem 75 trilhões de células. Mas é você que é escultora, mas esse corpo não é você, é sua escultura. Então se você perdoar sua mãe, do fundo do coração, se 200 orações de perdão por dia não forem suficientes para perdoar, que faça 300, 500. Quando você perdoar de verdade, você vai enxergar. Aí nisso ela levantou o braço e falou uma frase que eu não escutei. Então eu disse, a pessoa me repetiu a frase que ela havia dito. Então ela disse que não precisa fazer tudo isso, porque agora ela começou a enxergar com o olho direito pela primeira vez. E para provar, porque algumas pessoas falaram, será? Ela fechou o olho esquerdo e desceu lá do campo só com aquele olho que ela primeira vez ela estava enxergando. E foi até o alojamento com o olho aberto, o olho que não enxergava nada aberto, e aquele olho que enxergava e continuou enxergando, mas só que fechado, com a mão esquerda no olho esquerdo, para provar que estava curado.
Então, Deus é amor. Por esse fato, você que fez a pergunta, volte mentalmente para a barriga da mamãe, pai daqui tinha 2 anos, 3 anos, e pode ser que seu pai, alguma coisa que você, quando estava na barriga da sua mãe, você ficou muito ressentida com seu pai, ou mesmo que depois que você nasceu, teve algum problema que você não teve aquela alegria e harmonia com o papai. Por esse motivo, vai praticando a ação do perdão, pensando já desde o tempo que estava na barriga da mamãe, ok? Então, isso é na verdade, no livro que o seu Kanuma, ele é Educação do Renascimento, ele fala para a mãe que rejeitou o filho fazer a regestação. E agora do filho que quer fazer a oração do perdão para a mãe, faça o inverso, se coloque mentalmente na barriga da mamãe e pratique. Okay? Isso em psicologia chama-se ressignificação. É mudar o sentido que está no inconsciente. Vai mudando aquele sentimento de rejeição para o sentimento de aceitação, de harmonia. E faça isso todos os dias. E outro detalhe, quando você tinha 4, 5 anos, 6 anos, você lembra muitas vezes a expressão do rosto da sua mãe? Às vezes você não ficava triste de ver, você não ficava um pouco aborrecida de ver a sua mãe triste? Alguma coisa que você notou que havia uma desarmonia entre os seus pais, algumas discussões. Então, procure agradecer papai. Às vezes o pai era muito severo, não sabia transmitir amor, mas isso daí você precisa superar através da oração do perdão e agradecimento, muito agradecimento, e você vai ficar curado, vai voltar a enxergar, vai ficar curado essa parte. Mas tem outro detalhe. No livro Ilumina Seu Caminho, consta aquele relato da senhora que estava com glaucoma e que precisava fazer cirurgia, mas a filha estava com paralisia facial. Leia esse relato. A filha ficou curada da paralisia e ela ficou curada do glaucoma, ok? Está no livro Ilumina Seu Caminho. E outro ponto importante é sentimento de gratidão ao papai e à mamãe toda hora, todo momento. E mais um detalhe, faça oração para o seu pai, leia a sua para o seu pai durante 21, 30 ou 49 dias, especialmente para o seu pai. E antes da sua, agradeça a papai, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, muito obrigado, ok? Feminino, comecei a ler a Sutra todos os dias às 15 horas, mas quando eu começo a leitura, meus lábios, braços e mãos ficam dormentes e minhas mãos entortam com força. O que eu devo fazer? Algo antepassado está sofrendo muito. Está sofrendo e está necessitando, está pedindo socorro. Então, esse antepassado está numa ilusão muito forte, não consegue ver a luz porque está em ilusão profunda. E pode ser que esse antepassado, provavelmente, quase certeza, que ele esteve dormindo até agora. Do momento que ele deixou o corpo carnal, ou ele ou ela, ele esteve dormindo, ele ou ela esteve dormindo, e agora começou a acordar. Mas como está em ilusão profunda, essas dores que você está sentindo, a dormência, problema do braço, é o estado como ela se encontra, esse antepassado se encontra. Então, todos os dias, agora pergunta, você está lendo a Sutra para os seus antepassados todos os dias, sem falta? Leia todos os dias. Se você é casada, por isso que eu vou pedir para que as pessoas que fizerem a pergunta, 3 pontos importantes devem citar: estado civil, idade e sexo. Não precisa mencionar o nome, porque nós não vamos falar o nome de ninguém aqui, ok? Então, se você for casada, leia a Sutra para os antepassados seus, do pai, da mãe e do sogro e da sogra também. E, principalmente para o pai dos antepassados, seus antepassados, não deixe de cuidar dos túmulos dos seus antepassados, tá ok? E também vá visitar os túmulos do seu esposo, e lavar a superfície e lavar flores. Isso é muitíssimo importante, como nós já explicamos, porque o antepassado que ainda está naquela etapa, naquele estágio de estar apegado ainda ao corpo carnal que ele usou na terra, tem muita apegada, e fica no cemitério. Aqueles que não ficam no cemitério são aqueles espíritos que já não têm esse apego, já são espíritos de cor azul, mas espírito de cor vermelho fica em cemitério. Portanto, é importante que faça isso e veja que todos você lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade de manhã, e à noite ou à tarde ler a Sutra Sagrada Palavras do Anjo, vai ter uma mudança muito grande e todos esses problemas vão desaparecer. E se caso tenha ocorrido uma morte trágica na família, leia uma sutra
durante 21, 30 dias ou 49 dias, a sutra especialmente para esse antepassado que teve morte trágica. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Primeiramente, os abraços para Regional Santo Amaro, São Paulo, Garça, São Paulo, Rio Verde, Goiânia, Regional Goiânia, Palma, Tocantins, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Jaú, São Paulo, Ipatinga, Regional Três Vales, Taubaté, São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Congonhas, Paraná. Abraço para algumas supervisoras que estão assistindo, Prefeitura Ida de Criciúma, Odália de Goiânia, Vilhena, abraço para o pessoal de Vilhena, Rondônia, Araxá, Minas Gerais, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Bertioga, São Paulo, Paulista, cidade chama Paulista, mas é em Pernambuco, Cambará, Paraná, Lavras, Minas Gerais, Atibaia, São Paulo, Farroupilhas, Rio Grande do Sul. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Nada de ficar pensando como que vai ser o dia de hoje, será que vai dar certo, vai dar certo, somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou herdeiro de Deus, tudo vai dar certo pensar dessa forma, ok? Então, a frase de Emile Coué, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, repetindo, é como se equivalente a uma pessoa hipnotizar e falar essas palavras quando a pessoa está no estado de transe. Então, não precisa ficar hipnotizada, você pode gravar subconsciente sem passar pela hipnose. Na página 148, Verdade da Vida, volume 28, 8ª linha, palavras numa mesa redonda, palavra do senhor Yanadigawa, ele participando de uma reunião na casa do mestre Masaru Taniguchi, no tempo que era feita na casa do mestre, e o mestre disse-lhe o seguinte: os olhos são as janelas da mente. Você sofre de daltonismo porque seus olhos refletem a sua atitude rebelde e parcial. Torne sua mente mais receptiva, aceitando docilmente os conselhos dos mais velhos e deixe de tratar os outros com parcialidade. Aceitando docilmente os conselhos dos mais velhos e não ficar com aquele ego que fica rejeitando, o ego um pouco alto, achando que sabe tudo e deixando de aprender com os mais velhos. E deixe de tratar os outros com parcialidade. Essas palavras me tocaram muito, disse o senhor Yanadigawa. No dia seguinte, novamente, entrou em discussão com a tia, com a irmã, e numa discussão muito forte, que a mãe que estava no piso superior desceu, não falou nada, simplesmente foi diante do oratório e começou a ler a sutra. Isso levou a esse senhor ficar pensando, refletindo um pouco, meu Deus, o mestre me falou isso para não ficar entrando em discussão e aceitar os conselhos dos mais velhos. Aí ele parou de discutir, se dirigiu ao lado da mãe e começou a ler a sutra também. E começou a chorar, e pensando no erro que ele cometeu de novamente voltar àquele sentimento do ego muito forte e ficar discutindo e não aceitando as palavras dos outros. Aí ele, chorando, pediu perdão a Deus, pediu perdão para as pessoas que ele havia novamente entrado em discussão e foi para o seu quarto. Abriu a janela e quando ele abre a janela, ele vê as flores nas cores que ele nunca havia visto. Então, quando ele mudou seu modo de pensar, automaticamente, com a mente dócil, ele passou a ver as coisas conforme são. Mas enquanto era daltônico, ele filtrava as conversas dos outros, ele ficava com aquele pensamento de repulsa, de não aceitação, consequentemente também não conseguia ver da forma que as cores são. Por esse fato,
por esse fato que essa autorreflexão ajuda a pessoa a evoluir muito. E ficou totalmente curada. Então vamos na próxima aula estudar a verdade da vida, volume 29. E esse volume 29, não vamos começar hoje, porque algumas pessoas não estão com o livro na mão. Então, o restante da verdade da vida 28 são relatos, muitos relatos, vocês podem ler posteriormente, ok? E conforme havia prometido, uma ocasião que nós estudaríamos também a Agasha. E por que estudaríamos Agasha? Nós temos que aprender a evoluir, devemos aprender com as palavras sábias daquele que é iluminado, muito iluminado, muito iluminado. Então Agasha, ele foi, na última encarnação que ele teve, ele foi um sacerdote, um religioso, no Egito. Isso aconteceu há mais de 7.000 anos. Portanto, 5.000 anos antes de Cristo ter vindo à Terra, ele já não estava mais se reencarnando. Ou seja, a última encarnação dele foi há 7.000 anos. Ele comunicou através de um médium, não incorporando, mas através de uma psicografia, para um senhor Richard Zenor. Richard Zenor era esse sensitivo e muito admirador do mestre, muito amigo do mestre, que presenteou o mestre com esse livro das palavras do Agasha. Por esse fato aqui, é importante que compreendo que não somente o mestre também admirou muito a Agasha pela sua sabedoria, pela luz que ele tem, muito amor. Também houve muitos yogis, Swami Shivon Tirtha também era um guru, que foi guru espiritual na Índia, também seguia Agasha, que foi uma das 273 pessoas que acompanharam Agasha há 7.000 anos. Então esse Swami aprendeu muito com Agasha, quando Agasha foi aquele sacerdote no Egito há 7.000 anos. Então ele vem acompanhando, ele mais 273 pessoas, sempre estudando, aprendendo com Agasha. Então nós vamos estudar Agasha, ok? A verdade 8, não é a verdade da vida não, é a verdade número 8 da coleção A Verdade. E ele disse, não tenha medo. O medo torna real aquilo que você teme. Seja alegre e animado. Esforce-se em embelezar a vida cotidiana, aceitando com satisfação tudo o que acontece ao seu redor. Mesmo diante de fatos que dificilmente você poderia aceitar, procure harmonizar-se conscientemente. Procure se harmonizar conscientemente. Então, bem no início ele diz, não tenha medo, não tenha medo. O medo torna-se real aquilo que você teme. O medo torna-se real aquilo que você tem medo, o medo torna-se real, porque assim funciona a mente. É uma lei da mente. Aquilo que você teme aparece diante de você. Por que aparece diante de você? Porque está na sua mente. E como tudo é projeção da mente, aquilo que está no nosso inconsciente projeta-se diante de nós, então aquele fato que você tem medo acaba acontecendo. E é aquela frase famosa que todo mundo, frase popular, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Quanto mais rezo, mais assombração aparece, no sentido de quanto mais eu medo tenho, mais receio eu tenho, mais acontece. Porque ainda está na mente, por isso que acontece. Então é igual cachorro correndo atrás do rabo. Enquanto mantiver na sua mente, vai projetar, porque está na sua mente. Então, pare de pensar, corte esse vínculo, que não vai aparecer mais. Então, esforce-se, e continua, esforce-se em embelezar a vida cotidiana, aceitando com satisfação tudo que acontece ao seu redor. Embelezar a vida cotidiana não é florir, encher de flores, fantasiar, não é nesse sentido. É simplesmente vivendo em harmonia, aceitando as coisas, sem entrar em conflito com as coisas que acontecem diante de você, porque tudo é projeção da mente, tudo é projeção da mente.
Lembram da Verdade da Vida, volume 18, que nós estudamos, do relato da senhora Mia? Ela culpava o marido, implicava com a filha, com o garoto do vizinho, mas quando ela começou a entender, fazendo uma auto-reflexão, que tudo aquilo era a projeção da mente dela, que estava muito caprichosa, que estava pondo defeito nisso, pondo defeito naquilo, e ela pensou, não, eu que estou errado, eu que preciso mudar meu modo de pensar. E aceitou, entendeu. Foi aí que o marido mudou de comportamento, a filha também mudou, o garoto do vizinho também mudou, a filha que não suportava certas refeições passou a comer com satisfação, até um dia a filha na janta falou, mãe, o que é isso? E tirou da boca, era a pele de galinha, a pele de frango. E antes, se fosse outras épocas, ela já ia, que nojo, não sei o quê, mas ela não ficou com aquela, não falou com aquela expressão, ai que nojo, ai que não sei o quê. O que é isso? Significa o quê? Projeção da mente da senhora Mia. Por isso, esforce-se em embelezar a vida cotidiana, sem entrar em atrito, aceitando, sem ego, aceitando tudo que acontece ao nosso redor. Porque se é projeção da mente, quando você aceita aquele karma que você criou, que está se manifestando, ele desaparece quando você aceita, quando você se arrepende. São fatos que fazem com que aquilo já não vai te importunar mais. Mesmo diante de fatos que dificilmente você poderia aceitar, procure se harmonizar conscientemente. Então, fundamental que você aprenda a agradecer e perdoar. Então, um fato que é muito comum, que nós já citamos, até está no meu livro Iluminação do Caminho, sobre a frase de Ramatiz, que foi outro yogi que teve a última encarnação no século XII, 11 ou 12, não se reencarnou mais. Então ele disse quantas pessoas, né, que cometeram um crime, um delito, que causaram um sofrimento muito forte em alguma pessoa, ela na próxima encarnação virá como filho ou como pai dessa pessoa. E na realidade, então, aqui diz, aceite, procure diante do fato, aceitar e se harmonizar com o fato, se harmonizar e aceitar. Então, na realidade, as pessoas muitas vezes se reencontram para aprender a se harmonizar. Vem como filho, vem como pai, para aprender a se harmonizar. Aprender a amar um ao outro. Aquela situação, aquele fato que aconteceu, que num seminário que eu estava junto com a saudosa pretora Antônia Matsuo, em Ibiúna, então ela comentou, é bom sempre repetir, porque sempre há algumas pessoas que não ouviram, não participaram, ou conheceram essa Itione depois. Então a dona Antônia Matsuo, essa milagrosa professora, que já está no mundo espiritual desde 1976, que ela deixou o corpo carnal. Eu lembro porque foi a época que minha avó, a dona Antônia Matsuo e o professor Yahiro regressaram para o mundo espiritual. Foi no período de 6 meses, essas quatro pessoas importantíssimas para mim regressaram para o mundo espiritual. E então a dona Antônia Matsuo contou que estava lá na academia, no tempo que se sentava no chão, sentava-se sobre o tatame, chegou um senhor carregando um garoto, um jovem nas costas, colocou o jovem no tatame e falou para a professora Antônia Matsuo: professora, meu filho tem as pernas trançadas, ele não consegue ficar de pé, por isso que eu tenho que carregá-lo nas costas. Por que acontece isso? Aí a dona Antônia Matsuo disse: numa outra encarnação, você amarrou os pés do homem e jogou no rio, ele morreu afogado, ele é seu filho atual. Ele sentiu uma coisa muito forte, porque uma vez que aconteceu e realmente é verídico, a pessoa sente um choque muito forte, ele se ajoelhou aos pés do filho e começou a pedir perdão, abraçando, pedir perdão, e o filho: pai, eu te perdoei. Chorava, abraçado ao filho: filho, me perdoe, já te perdoei, papai, já te perdoei. Aí, passada a emoção, ele ficou de pé, o filho também ficou de pé. Ele saiu andando, o filho também saiu caminhando. Não é
invenção. Se a gente não tem a mínima intenção de ficar fazendo sensacionalismo. Isso aconteceu porque é exatamente essa frase do Agacha. Mesmo diante de fatos que dificilmente você poderia aceitar, que é no caso de ter um filho que nasce com as pernas cruzadas, procure harmonizar-se conscientemente com essa pessoa. Foi quando ele se harmonizou com o filho pedindo perdão, e o filho falou: pai, já te perdoei. Então o filho perdoou o pai e o pai pedindo perdão. Houve o quê? O recíproco perdão, o recíproco agradecimento, conforme está na revelação divina da grande harmonia. E quando ocorre essa harmonização recíproca do perdão mútuo, de agradecimento mútuo, o milagre acontece, porque aí manifesta uma força de Deus, porque Deus é amor absoluto. Então somente através de um amor muito forte é que Deus se manifesta. Aquele outro fato que eu já contei também, quando eu estava orientando o seminário na regional, lá em Cuiabá, mas não foi na regional que foi feito o seminário, foi num clube que eles alugaram, e as pessoas fizeram um seminário de 2 dias, pernoitaram nesse clube. E quando estava fazendo a palestra, uma pessoa mandou um bilhetinho e falou: professor, o senhor está falando muito sobre perdão, o senhor pode falar numa frase curta o que é perdão? Eu disse: é tirar a pedrinha que está no seu sapato. E aproveitando o gancho, eu falei: alguém tem um relato sobre perdão? Um relato muito forte, bom? 7, 8 pessoas levantaram o braço e eu escolhi a pessoa de mais idade para subir no palco e contar o relato. Então ela disse o seguinte: eu tenho um filho de 28 anos, ele sofreu um acidente muito grave de moto, que ele tem uma moto, e ficou em estado de coma vários dias. Aí aquele situação que já perdurava 6, 7 dias em estado de coma, entre a vida e a morte, no estado inconsciente, eu estava na cozinha, e lembrei: mas eu sou Seichonoye, o que eu estou fazendo? Tem que pôr em prática. Aí deixou as coisas que ela estava preparando para a janta, foi até a sala onde estava o marido assistindo televisão, ela se ajoelhou aos pés dele e falou: querido, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E começou a chorar, e o marido se levantou do sofá, se agachou também, abraçou a esposa e falou: eu também peço perdão para você, eu também peço perdão. E os dois pedindo perdão um ao outro. É o recíproco, é uma reciprocidade, um amor mútuo, perdão mútuo, agradecimento mútuo, a reconciliação mútua. E o resultado aconteceu. No mesmo dia, o filho saiu da UTI, saiu do estado de inconsciência e 2 ou 3 dias depois ele saiu do hospital. Então, é através da força do amor, do perdão, que conseguimos. Por esse fato que a Agacha disse: não tenha medo. O medo torna real aquilo que você tem medo, como projeção da mente. Seja alegre e animado, seja alegre e animado. Esforce-se para embelezar a vida cotidiana, aceitando com satisfação. Esforce-se para embelezar. A vida se torna bela quando você entra em harmonia com tudo e com todos e não fique entrando em conflito. Quando se entra em conflito, a vida se torna feia. Então embeleze a vida através do perdão, do amor, da reconciliação. Isso que acontece quando nós entramos deixando o ego de lado, nos harmonizamos e o milagre acontece naturalmente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto virá de acréscimo. A cura virá de acréscimo. Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça através do perdão. Porque Deus é amor. Não tem outro caminho, não tem outra linguagem para sintonizar-se com Deus a não ser por amor. Outra frase de Agacha: Deus o observa por inteiro, observa o seu eu divino. Deus observa você inteiro, não é no sentido de ficar vendo se quando que você pecou, que tipo de pecado que você tem, não é no sentido de anotar o pecado como nós ouvimos isso na infância. Deus não fica olhando, Deus não fica perdendo tempo, Deus não fica anotando se você pecou ou não pecou. Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Deus observa inteiro, observa seu eu divino, que se aloja no seu íntimo. Deus é como você fizer um belo quadro, você ficar apreciando sua bela obra. Deus observa o seu eu divino que se aloja no seu íntimo. Quando você descobrir o seu eu verdadeiro, encontrar-se-á com a lei universal, que é o próprio Deus. Quando você descobrir o seu eu verdadeiro, você vai encontrar com Deus.
Quando você deixar de pensar que você é um ser insignificante, que nasceu para pagar pecado de Adão e Eva, que nasceu para pagar pecado, que é fruto do pecado dos pais, deixar de pensar que nessas coisas que não são a verdade, não é a realidade, não é Deus quem criou isso. Deus não criou nada disso. Tá? Deus criou tudo bom, achou bom e descansou. Criou o sol, achou bom, a luz achou bom e descansou. Criou a água, achou bom e descansou. Não consta em Gênesis que Deus criou alguma coisa errada, achou bom. Em nenhum momento está escrito isso. Porque Deus é amor e sabedoria infinita. Por isso, Deus observa inteiro. E quando você encontrar, se identificar, entender a sua própria natureza, o seu verdadeiro, você passa a ser feliz, você passa a ser luz, manifesta a sua luz. Outra frase de Agasha. Você está aqui para gozar o seu bom karma e aprender as lições fornecidas por tudo aquilo que introduziu no domínio do seu espírito. O reino de Deus é tudo que existe no âmbito da sua consciência. Você está aqui na Terra para usufruir do bom karma. Então você não veio aqui para ficar pagando pecado de um casal chamado Adão e Eva. Você não veio aqui para ficar pagando pecado, para sofrer. Ninguém nasceu aqui como condenado. Todos nós nascemos para que possamos evoluir, mas de uma forma agradável, né? Sem buscar autocompaixão, sem buscar autossofrimento, sem buscar autocastigo, e sem ficar buscando práticas ascéticas de ficar batendo no seu corpo com arame farpado, com bolas, se sacrificando, pensando que Deus vai ficar contente com o seu sofrimento. Não é isso. Deus não gosta, Deus não quer que você fique sofrendo desnecessariamente. E muitas pessoas pensam que através do sofrimento vai alcançar a iluminação. Não é isso. Não penseis que através da trama ridícula da inteligência humana, né, está numa sutra budista, você pode alcançar o despertar. Não. Não pense que através do sofrimento você vai alcançar. Tem gente que... Buda passou por isso. Buda ficou na prática ascética durante vários anos. E ele era brahmane. Ele ficou fazendo práticas ascéticas e não alcançou a despertar. Aí ele falou, sabe uma coisa, vou parar com isso. Foi no lago, tomou um banho, aí uma camponesa deu um mingau para ele, e ele que estava muito tempo sem comer, ele achou uma coisa muito rica, saborosa, gostosa, e agradeceu com muita gratidão e comeu aquele mingau. Foi quando ele alcançou o despertar. Foi aí que ele começou a receber as inspirações. Por esse fato aqui, Deus está sempre conosco e não quer que nós soframos desnecessariamente. Você está aqui para usufruir daquilo que você plantou e aprender as lições fornecidas por tudo aquilo que introduziu. E você aprender lições, e assim nós vamos evoluindo. Então você vai aprendendo as suas lições, você vai aprendendo, vai evoluindo com os erros que você cometeu. Mas aqueles erros que você cometeu, não é para ficar se culpando porque você errou, porque você pecou. Não é nesse sentido. Mas procurando se auto-aprimorar através dos erros. Ou seja, não voltar a cometer o mesmo erro. Por isso que Confúcio disse, errar é não corrigir o erro cometido. Se você pecou, então e aprendeu que não deve fazer novamente aquilo, você aprendeu que não é o caminho, mas não ficar pensando, eu sou pecador. Aprender a superar aquele sentimento de pensar que agora eu tenho que sofrer, que eu pequei, eu tenho que sofrer. Não, errar todo mundo erra, mas através dos erros é que nós temos que procurar nos aprimorar. É o que Cristo falava para as pessoas. Vá, não peques mais. Então, é esse o sentimento que Cristo não ficava olhando se pecou ou não pecou. Por isso aquela pessoa, quando foi levado diante de Cristo, uma pessoa cega, e lhe perguntaram, Rabi, quem é que pecou mais, ele ou na encarnação anterior? Os pais. Ele ou os pais? Então, se ele pecou, quando ele pode ter pecado? Se ele nasceu cego. Se ele nasceu cego, quando que ele pode ter cometido pecado? Numa encarnação anterior. Isso mostra que era comum esse diálogo sobre karma, sobre a reencarnação entre Cristo e os seus discípulos. Mas Cristo não ficava olhando, da mesma forma como Cristo era super iluminado, da mesma forma que Deus não fica olhando se pecou ou não pecou, Cristo não ficou dando atenção, ele pecou, é pecado. Eu não quero saber se pecou ou não pecou.
Não quero saber o quanto pecou, onde pecou, que pecado que ele cometeu. É para manifestar a glória de Deus. Da mesma forma também, nós temos que aprender a nos perdoar, não só perdoar outras pessoas, mas perdoar a si própria, a sua própria pessoa, a si próprio. Aprender a perdoar a si próprio e não ficar com aquele sentimento de culpa que acaba levando à depressão. Não, Deus não está cobrando nada de você. Mas se é um karma, você cometeu um karma, então tem que pagar o karma. E Yogananda disse para um aluno, você está confundindo karma com sentença. Karma não é sentença. Karma é simplesmente uma lei da mente. Quem planta colhe, quem planta colhe. Mas Deus não está obrigando a você colher. Por isso que, quando você começa a analisar, mas se eu pequei, eu tenho que pagar o pecado, será que Deus não vai dar um perdão, não vai dar um desconto? Tem. Cristo deu a resposta. Conhecereis a verdade vos libertará. Por esse motivo que um dos fatos que faz com que você elimine, apague aquele pecado que você cometeu, tire daquele pensamento eu pequei, é quando você entra na meditação em Shisokan, onde você vai contemplar o seu eu verdadeiro, o seu eu divino e unir-se com Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Então você vai ver que Deus e você é a mesma vida. Nós somos a mesma vida de Deus porque imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Cristo deixou bem claro, Pai nosso que está no céu. Nosso Pai é Deus, é nosso. Ele falou nosso Pai. Ele não falou meu Pai. Ele disse Pai nosso que estás no céu. Né? Então nós somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós temos que ficar felizes e pensar que nós somos filhos de Deus e agir como filhos de Deus. Não é só pensar que somos filhos de Deus, é agir como filhos de Deus, é viver como filhos de Deus, e atuar como filhos de Deus, pensar como Deus, como filhos de Deus. Então, como Deus é amor, manifestar amor ao próximo, manifestar o máximo possível de amor ao próximo. Tem pessoas que é tão egocêntrico, tão egoísta, que não pensa em fazer, não levanta um dedinho para ajudar o próximo. E ainda cria problemas, fala, não, eu estou pagando. Né? Quando está, já citei várias vezes, a pessoa está na estrada com o carro, joga a lata de cerveja, a lata de refrigerante na estrada. Para quê? Para gerar uma sujeira para alguém? Não causar problema para ninguém, mas se colocar no lugar do outro e fazer empatia. Se fosse a minha casa, eu gostaria que alguém ficasse jogando lixo na minha casa? Não, então não faça isso na rua também. É casa, é nossa casa. É a extensão da nossa casa. Em todos os sentidos, quando procurar agir de uma forma que faça alguém feliz, quem vai ficar feliz somos nós mesmos. Nós mesmos seremos felizes. Nós mesmos seremos felizes porque estamos fazendo alguém feliz. Então, é aquela frase que o mestre já citou há 80 anos atrás. Quem dá presente fica mais feliz do que aquele que recebe presente. E é verdade. Quando nós temos aquele sentimento grande de amor, de fazer alguém feliz, nós ficamos felizes. Quando nós pudermos, vocês que têm os pais vivos, faça de tudo para deixar papai e mamãe vivos, felizes, não é? Quando eu entrei numa empresa grande e no primeiro mês, quando eu ingressei nessa empresa, meu salário já foi com o salário triplicado. Então, no primeiro mês, eu não podia deixar de fazer alguém feliz. Fui numa loja grande e comprei 2 eletrodomésticos e não falei nada para minha mãe. Minha mãe, quando viu o caminhão descarregando a mercadoria, moço, eu não comprei nada, não é comigo não, isso não é meu, eu não comprei. Aí o rapaz continuava descarregando a mercadoria e falaram, aqui mora Heitor Miyazaki, falou, sim, é meu filho, é ele que comprou. Aí minha mãe sempre, quando eu chegava da faculdade, era 1h da manhã, ela já estava dormindo, mas aquele dia ele ficou esperando até eu chegar para me dar um abraço e falou, obrigado. Eu falei, olha, é o mínimo que a gente podia fazer meu pai feliz, fazer minha mãe feliz, né? Então, quando meu pai era japonês, minha mãe também, então meu grande desejo é que meu pai falava bem o português, mas o que eu desejo é que ele assistisse o programa da pátria dele, do Japão. Foi quando surgiu então a televisão a cabo, correndinho. Já fiz uma assinatura para que ele pudesse assistir à televisão do Japão. Então faça feliz, faça papai feliz, mamãe feliz. Você vai ficar muito feliz em ver papai e mamãe feliz. E amá-los. Muito obrigado.
caminho que escolhemos para a nossa vida? Qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seichonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado!